Quero convidá-los a ler a palavra de nosso Senhor, porque queremos ouvir aquilo que o Espírito de Deus tem para falar aos nossos corações. Nós já louvamos, já adoramos, já ouvimos testemunhos que, quando deixamos entrar em nossos corações, nos edificam. E agora vamos ouvir aquilo que o Espírito Santo de Deus tem para falar aos nossos corações, porque também é a forma de edificação, é a forma do Senhor falar às nossas vidas. Eu quero chamar a atenção dos irmãos e convidá-los a abrir a Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Vamos ler a partir do versículo 15. Tome cuidado para que ninguém pague o mal com o mal. Pelo contrário, procure em todas as ocasiões fazer o bem uns aos outros e também aos que não são irmãos na fé. Estejam sempre alertas, orem sempre e sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Isso é o que Deus quer de vocês por estarem unidos com Cristo. Não atrapalhe a ação do Espírito Santo, não desprezem as profecias, examinem tudo, fique com o que é bom e evite todo tipo de mal. Que Deus, que nos dá a paz, faça com que vocês sejam completamente dedicados a Ele e que Ele conserve o espírito, a alma e o corpo de vocês livre de toda mancha para o dia em que vier o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, amados? Senhor, nós queremos te glorificar, nós queremos te bendizer pela tua graça, pela tua misericórdia. Nós queremos te exaltar, Senhor, porque a cada instante da nossa vida temos visto o teu agir, Senhor. Hoje é uma noite, Pai, que nosso coração se alegra, porque ouvimos testemunhos poderosos, testemunhos grandes, meu Senhor Jesus. E nós temos convicção que é o teu Espírito que move, é a tua graça que se manifesta, porque nós nada somos, Pai, mas é a tua graça que se manifesta. Deus, faz a tua vontade em cada vida que aqui está presente. Toque em cada coração, Senhor, para que sejam alimentados, para que sejam dirigidos, para que sejam fortalecidos, em nome de Jesus. Aleluias. Amém, Senhor. Os amados, fiquem à vontade. Amados, quando nós temos um compromisso com Jesus Cristo, quando nós reconhecemos a soberania de Cristo sobre a nossa vida, quando nós olhamos para o Senhor e dizemos que queremos servi-lo, irmãos, que queremos ser servos cheios do Espírito Santo, que queremos andar segundo a sua vontade, nós somos transformados. A nossa vida passa por uma transformação profunda. O Senhor arranca o velho, arranca aquilo que não serve. O Senhor cura, irmãos, Ele cura nossas almas, arranca o pecado e planta dentro de nosso coração toda sorte de bênçãos, irmãos. É o Senhor que move nossos corações, é o Senhor que muda nossa sorte, mas evidentemente, queridos, que todas essas situações, ela necessita do nosso ok. Eu preciso falar para o Senhor: Deus, eu quero, Senhor, eu quero a tua presença na minha vida. Porque se nós não fazermos assim, nós não vamos receber de Deus aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Amados, o Senhor, Ele é seletivo em relação a essas coisas. O Senhor nos abençoa, sim, claro que abençoa com toda sorte de bênçãos, mas quando o homem tem um compromisso com Ele, este tem um cuidado maior sobre a sua vida. Ele recebe de Deus um cuidado maior. Ele é abençoado no seu dia a dia e seus passos são seguros, seus passos são firmes, porque estão na rocha e a rocha é Cristo Jesus. Nós não podemos perder de vista, irmãos, essa verdade para as nossas almas. Nós não podemos perder de vista essa verdade de Deus para nossas vidas. E precisamos ansiar por elas, querer essas verdades em nossos corações, desejar ardentemente isto dentro da nossa vida. Mas há algo interessante, nós precisamos estar atentos a essa verdade. A vontade do Senhor, ela se torna cada dia maior quando nós nos esforçamos para estar na presença dele. Irmãos, é um esforço. Eu preciso fazer por onde? Eu tenho que dar passos em direção a Cristo Jesus. Eu tenho que dar passos em direção à presença do Todo-Poderoso. Eu não posso me contentar apenas em saber que Deus existe, em saber que Jesus existe, em saber que tem um céu, que tem um inferno. Eu não posso me contentar com essas informações, mas eu preciso procurar saber quem é Deus, procurar saber o que Ele quer de mim, procurar saber
saber a vontade dele para a minha vida e colocar a minha vida à disposição para que o Espírito nela faça morada, para que o Espírito Santo de Deus nela faça morada, irmãos. Precisamos, queridos, desejar ardentemente a presença do Espírito, pela presença do Espírito dentro de nossos corações. E quando nós lemos na palavra do Senhor e lemos as Escrituras, nós somos chamados a atenção para cada dia mais querermos estar na presença do Senhor, fazermos por onde para recebermos de Deus a sua presença na nossa vida. O Senhor, irmãos, Ele tem instruções para os nossos corações. O Senhor tem instruções, tem um manual, tem uma cartilha. Cartilha, lembra de cartilha? Essa história da cartilha. O Senhor tem uma cartilha pela qual nós devemos andar. O Senhor tem uma orientação e nós precisamos conhecer essas orientações para fazer que a vontade dele se manifeste poderosamente em nossos corações. Se eu não coloco, irmãos, aquilo que Deus quer na minha vida, se eu não coloco em evidência a vontade do Senhor, eu estarei, com certeza, distanciando-me dele, cada dia mais afastando-me dele, e a minha vida não será feliz, a minha vida não será alegre. Eu poderei até ter as coisas dessa terra, mas o Senhor, com certeza, não estará dentro da minha existência. Preciso, irmãos, preparar a minha vida. Precisamos preparar a nossa vida para oferecer para o Senhor um lugar que seja agradável, um lugar que seja bom, um lugar que o Senhor se agrade em estar presente. E isso só é possível quando eu santifico-me a Ele, quando eu entrego a minha existência para Ele, quando eu faço um compromisso, assino um contrato de vida com Deus. Precisamos muitas vezes assinar um contrato de vida com o Senhor. E muitas vezes, irmãos, é bom nós escrevermos no papel: eu declaro que estou te aceitando como Senhor e Salvador. Eu declaro que a minha vida te pertence. Eu declaro que não vou viver no pecado. Eu declaro que quero honrar a tua vontade. Coloque a data e assine embaixo e pendure na parede. Nós somos tendenciosos a esquecermos de nossas palavras, mas quando você tem um contrato com Deus, você sempre lembrará que é preciso viver uma verdade diferente, viver a vontade do Senhor acima de todas as coisas. E nesse texto de Paulo, quando Paulo escreveu à igreja de Tessalônica, o apóstolo Paulo disse no versículo 15, tome cuidado para que ninguém pague o mal com o mal. Tome cuidado para que ninguém pague o mal com o mal. Isso aqui é muito comum, não é verdade? Quando alguém pisa no teu pé, você quer pisar no pé do camarada também. Quando alguém fala mal de você, você vem com todas as tuas armas para falar mal da pessoa. Quando alguém te faz alguma coisa ruim, é nossa tendência, isso é natural, é coisa do nosso corpo, da velha natureza, querermos pagar na mesma moeda. Não é assim, amados? Não é dessa forma que é a vida humana? Mas o Senhor diz que nós não devemos agir desta forma, não devemos agir assim, irmãos, porque nós precisamos pagar o mal, não com o mal, mas com o bem. Precisamos, irmãos, fazer o bem a todos. Precisamos amar o próximo, irmãos, com todas as forças de nosso coração. Eu preciso querer amar o próximo, porque quando eu tenho Jesus na minha vida, a parte ruim do meu coração, ela é arrancada, irmãos. É arrancada. O Espírito Santo de Deus entra na nossa vida, arranca toda sorte de maldade que nós carregamos em nossos corações. E aquilo que é plantado dentro é a semente do Espírito, é a presença do Espírito, é o óleo do Espírito Santo, e o Espírito Santo de Deus faz-nos refletir a glória do Senhor, a glória do Senhor. Porque nós mortificamos o lado ruim da nossa existência. Porque nós jogamos fora, na lata do lixo, a parte ruim de nossas vidas. E somos tomados pelo Espírito Santo de Deus. E quando as pessoas olham para nós, elas enxergam a mudança que o Espírito procede em nossos corações. Este é o mover do Espírito Santo de Deus na vida do seu servo, irmãos. É algo natural, é algo natural. Quanto mais você dá passos, mais você aproxima do seu objetivo. Você quer ir em algum lugar?
Quanto mais você anda, mais próximo você fica. Com o Senhor é mais ou menos assim. Quando nós nos aproximamos do Senhor, nos envolvemos com Ele, cada vez mais teremos a sua graça na nossa vida e vamos nos assemelhar ao Todo-Poderoso, vamos nos assemelhar a Ele. Amados, o Espírito Santo de Deus, quando entra na nossa vida, Ele processa uma mudança radical na nossa existência, e nós jamais seremos como antes. Impossível que sejamos como antes, porque aqueles que têm Cristo Jesus nos seus corações são feitos em novas criaturas. Amém, povo dos céus? Não podemos nos esquecer disso. E novas criaturas não vivem nas velhas práticas. Entende isso? A nova criatura não vive na velha prática. Sim, numa mudança e numa vida nova para a honra e para a glória do Senhor. Outro aspecto interessante, profundo demais, que o servo de Deus tem na sua vida é a alegria, irmãos. A alegria. A alegria verdadeira, ela procede do Senhor. A Bíblia diz que o óleo da alegria é derramado sobre a cabeça do servo de Deus. Aqueles que aceitam a Jesus como Senhor e Salvador, esses recebem nas suas cabeças o óleo da alegria. Você pode até estar ruim, tá assim meio baqueadão, mas você não se entrega. Você não deixa que o abatimento encontre lugar de forma definitiva na tua vida, mas você corre para a presença do Senhor, você corre para a presença de Deus, você fala para o Senhor: Deus, eu quero viver a tua verdade, eu não quero deixar me envolver pela carne, eu não quero deixar me dominar pela carne, mas eu quero que o teu Espírito tome lugar na minha existência. E quando nós assim agimos, irmãos, as coisas podem até ficar um pouco complicadas, mas teremos ainda a alegria, porque essa alegria independe da situação, é uma alegria que vem do alto, irmãos, não depende de nós, é dada pelo Senhor. Somos alegres não porque estamos olhando para a nossa situação, mas porque temos o Senhor na nossa vida, povo dos céus. Amém, povo dos céus? E quando nós amamos o Senhor, irmãos, e isso com todas as forças do nosso ser, nós vamos querer uma proximidade com Ele, vamos querer estar próximos ao Senhor, porque o servo de Deus deseja estar próximo do seu Senhor. O servo de Deus, ele tem desejo em estar próximo do seu Senhor. E você pode até fazer uma análise da tua vida. Você tem prazer em estar na presença do Senhor? Você tem prazer em estar na casa do Senhor? Você tem prazer em fazer alguma coisa para Deus? Se a resposta é mais ou menos, não sei, talvez, estou em dúvida, e essas coisas desse tipo, eu quero afirmar para você: precisas urgentemente rever os teus conceitos a respeito de Deus. Precisas rever urgentemente, irmãos. Porque aqueles que desejam, aqueles que têm o Senhor nos seus corações, esses desejam cada dia mais estar próximos do Senhor, estar com o Senhor nas suas vidas. É algo natural, amados. É algo natural. Deixa-me dar um exemplo aqui. Quando alguém tem uma namorada ou um namorado, o que ele quer fazer? Se possível, passava o dia todo na casa dessa namorada. Eu sei que é um exemplo pobre, exemplozinho pobre, mas é verdade, irmãos. As pessoas querem estar próximas. E liga toda hora, e manda mensagenzinha, vai para o Facebook, escreve lá: te amo, te amo, te amo, aquela coisa toda, e faz isso, e faz aquilo. Aí os mais afoitos mandam flores. Oh, bênção. Manda flores, manda flores. Em contrapartida, irmãos, o nosso amor para com Deus é tão assim, sei lá como é que é, não é? Já analisaram isso? Muitas vezes nosso amor para com Deus é tão frágil. É um amor sem fogo. É um amor sem prazer. É um amor sem alegria. É um amor sem satisfação. Amados, se a tua vida está nesse aspecto, por favor, tem que acertar. Porque quando nós amamos o Eterno, uma fogueira é acesa dentro de nosso coração, irmãos. Uma fogueira que é semelhante a uma paixão que consome o teu ser.
Evidentemente que o amor de Deus não é paixão, mas precisamos amar a Deus com paixão, amados. Amar a Deus com paixão. Paixão em ler a palavra, paixão em falar de Cristo, paixão em estar na igreja, paixão em orar, irmãos. No versículo 17 de 1 Tessalonicenses 5, está escrito: ore sempre, ore sempre, ore sempre. O conhecimento de Deus depende dessa comunhão. Eu só posso ter comunhão verdadeira com Deus quando eu oro. Se eu não tenho uma vida de oração com o Senhor, se eu não tenho uma vida de oração com Deus, a minha comunhão com Ele será meia mequetrefe. Aquela oraçãozinha assim, sei lá como é que é. Aquela comunhãozinha, meia boca. Amados. O servo do Senhor, você que ama a Deus, nós que amamos o Senhor, nós temos que encontrar tempo para falar com o Todo-Poderoso, temos que encontrar tempo para estar na presença do Senhor. Eu preciso encontrar tempo na minha agenda, na minha vida, para falar com Deus, povo dos céus. Temos que falar com Deus, temos que falar com Deus. Isto é estreitar a comunhão, irmãos. Quando eu oro com constância, quando eu oro sempre, eu crio proximidade, intimidade, comunhão com o Todo-Poderoso. É necessário, irmãos, fazer bem a todos, que o nosso coração seja tomado pela alegria, mas que a oração seja constante, seja constante, seja constante na nossa existência. E quando nós, amados, passamos por essa primeira fase, quando nós amamos o Senhor, quando nós fazemos o bem a todos, quando o nosso coração é tomado pela alegria e quando nós temos uma vida de oração, queridos, algo interessante ocorre dentro dos nossos corações. Teremos uma gratidão profunda com o Todo-Poderoso. Uma gratidão profunda, irmãos, seremos profundamente gratos ao Senhor. Ainda no versículo 18 de 1 Tessalonicenses capítulo 5. E sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. E sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Isso é o que Deus quer de vocês por estarem unidos com Cristo. Infelizmente, o ser humano, ele tem um parâmetro de gratidão um pouco diferente daquela que Deus quer que nós tenhamos. Deus quer que nós sejamos em todo tempo agradecidos a Ele. Faça sol, faça chuva, estejamos enfermos ou não, estejamos numa situação complicada ou não, a gratidão a Deus, amados, ela precisa estar em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Mas nós somos tendenciosos. Nas primeiras tempestades, nem tempestades, mas nas primeiras chuvas mais fortes que vêm sobre a nossa vida, nós somos tendenciosos a virar as costas para o Senhor. Nós somos tendenciosos a virarmos as costas para o Senhor. As coisas ficaram um pouco difíceis, logo você começa a reclamar do Senhor. A murmuração entra no coração, uma série de situações entra na sua vida. Você não consegue ver, irmãos, o agir de Deus. Você não consegue mais enxergar o agir do Senhor. Nós precisamos nos policiarmos com relação a isso, para que a ingratidão, irmãos, para que a ingratidão não encontre lugar dentro da nossa alma. Nós não somos feitos e chamados pelo Senhor para vivermos uma vida de ingratidão, mas em todas as situações eu preciso ter uma palavra de louvor, uma palavra de glorificação, uma palavra de exaltação, uma palavra de honra ao Todo-Poderoso, amados. É assim, queridos. Se nós olharmos Cristo Jesus, por exemplo, se Jesus não fosse uma pessoa grata ao Senhor, se o seu coração não estivesse transbordante do Espírito Santo, nas primeiras provações de Cristo, com certeza ele teria virado as costas para o Senhor. E teria falado para Deus: olha, eu sou teu filho, Deus. Por que estou passando por tanto problema? Por que eu estou passando por tantos problemas? Não é assim, queridos? Se nós olharmos bem, queridos, os problemas que nós passamos são infinitamente menores do que os problemas enfrentados por Cristo Jesus. Muito menores, irmãos. Mas todas as vezes que você lê o Evangelho a respeito do sofrimento de Cristo, você vê um homem
agradecido. Você vê um homem com seu coração movido pelo Espírito Santo. Você vê um homem que baixa a cabeça para o seu pai e diz: faça a tua vontade, não a minha, mas a tua vontade. Isso é coração agradecido ao Senhor, irmãos. Às vezes nós olhamos e falamos: mas Jesus era Jesus. Jesus era Jesus. Eu quero falar para vocês o seguinte: Jesus era um comedor de feijão e arroz como nós. Como nós. Evidentemente que lá eles não comiam isso, mas alguns dizem que Jesus era 100% Deus, 100% homem. A Bíblia diz que Jesus era 100% homem. Jesus não era um deusinho, não era um semideus, era um homem em todos os aspectos. A única coisa que Jesus tinha diferente de nós é que ele não cometeu o pecado. Não cometeu o pecado, nem tampouco herdou o pecado original, porque ele foi gerado pelo Espírito Santo de Deus. Excetuando isso, irmãos, Jesus fala com propriedade: sede meus seguidores. Já pensou se Jesus fosse assim meio homem, meio Deus? Ele estaria sendo hipócrita. Como é que nós vamos conseguir segui-lo, sendo ele meio homem, meio Deus? Mas tudo aquilo que Jesus fez, amados, é possível que nós façamos, desde que a comunhão que Jesus teve com o Pai seja semelhante. Nós tenhamos a mesma comunhão com o Pai. E isto é possível, e isto é possível. Irmãos, precisamos cada dia mais buscar o Senhor. Nos agarrarmos ao Todo-Poderoso. Fazermos por onde, gente? Situações difíceis virão sobre a sua vida? Sim, virão, com certeza. Complicadas? Sim. Intragáveis? Sim. Também foi com Jesus dessa forma. Mas nos momentos difíceis, estava Jesus lá no monte, orando e clamando pela presença do Pai na sua vida. Temos feito isso em nossos momentos de dificuldades? Precisava Jesus estar no monte ou em oração em algum lugar, irmãos? Precisava. Ele era homem. Ele tinha que estreitar comunhão com o Pai, ter unidade com o Pai. E a vitória de Jesus está com certeza ligada às suas ações. Ele fez por onde? Precisamos fazer por onde, povo dos céus? Precisamos fazer por onde? Mas o apóstolo Paulo ensina ainda, irmãos, não atrapalhem a ação do Espírito Santo. Não atrapalhem a ação do Espírito Santo. Quando eu coloco a minha vida à disposição do Senhor, entrego o meu coração para o Todo-Poderoso, falo para Ele: Senhor, entra na minha vida, muda a minha sorte, transforma-me. Receberei, queridos, o Espírito Santo de Deus. E é esse Espírito que deve nos guiar. É esse Espírito que deve nos dirigir, é esse Espírito que deve nos impulsionar para um lado ou para o outro, levar-nos, trazer-nos. É esse Espírito que há de dominar o nosso ser, irmãos. E eu não posso de forma alguma atrapalhar a ação do Espírito Santo de Deus na minha vida. Eu não posso, irmãos, atrapalhar a ação do Espírito Santo de Deus na minha existência, mas eu preciso ter um ser, um coração, uma mente sensível à voz do Espírito Santo de Deus. Quando nós temos um coração sensível à voz do Espírito Santo de Deus, nós deixamos de agir na carne e vamos agir segundo aquilo que Deus quer. Não podemos, irmãos, atrapalhar a ação do Espírito Santo em nossas vidas. Nós não podemos atrapalhar de forma alguma a ação do Espírito Santo. Mas busque, irmãos, busque com todo o coração, busque com todo o desejo estar na presença do Senhor. Amém? Busque isso para suas vidas, amados. Busquem com todas as forças do seu ser estar na presença do Senhor. Outro aspecto interessante na vida do servo do Senhor está em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 20. Não desprezem as profecias. Não desprezem as profecias. Eu sei que nesses últimos tempos essa área está um tanto quanto complicada, muito difícil. Muito espírito de engano agindo na vida das pessoas, levando as pessoas a entenderem errado a palavra de Deus. Mas Paulo diz:
Não desprezeis as profecias. Não desprezem as profecias. Sabe onde estão as profecias, amados? Seu livro de profecia, a Bíblia. Aqui é que estão as nossas profecias. Aqui estão as nossas profecias. É o conhecimento da palavra, é o mergulhar no conhecimento da palavra, amados. Eu não posso desprezar a palavra, eu não posso desprezar a Bíblia. Servo de Deus que quer conhecer ao Senhor de fato, tem que ler a palavra, tem que comer a palavra, tem que estudar a palavra, tem que ser amigo da palavra, amigo da palavra. Aqui estão as nossas profecias, amados. Leia o Novo Testamento. Como o Novo Testamento? Se possível, decore o Novo Testamento. Coloque isso dentro dos seus corações. Tenha como profecia, como direção para a tua vida. Tenha isso como direção para a tua existência. E certamente você verá a glória do Senhor manifestar-se na tua existência. Muitas vezes as pessoas também confundem profecia com aquelas que são dadas pelos profetas nas igrejas. Mas, com certeza, o apóstolo Paulo aqui está falando da palavra, irmãos. Aquelas também são verdadeiras. Claro, se o servo estiver em comunhão com o Senhor, elas são amparadas pela Bíblia. Estão aqui na profecia do Senhor. O Senhor usa, sim, pessoas para manifestar a sua palavra de forma sobrenatural. E isso é inquestionável. Mas, acima de tudo, nós não podemos desprezar as profecias, porque esta é maior do que qualquer outra que possa existir por aí. E se alguém vem com profecia que não está de acordo com esta, tem alguma coisa errada e não procede de Deus, não procede do Senhor. Mas precisamos conhecer a Bíblia, precisamos conhecer a palavra de Deus, irmãos. Conhecer a palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus. Vivermos a palavra de Deus, termos o nosso coração transbordante com a palavra do Senhor, termos o nosso coração transbordante com aquilo que é de Deus, aquilo que é de Deus. Mas o apóstolo Paulo, na sua cartilha, no seu ensinamento, ele ainda continua dizendo no versículo 21, examinem tudo, fique com o que é bom. Examinem tudo, fique com o que é bom. Amados, vivemos num mundo complicado, mas no meio desse mundo complicado tem muita coisa boa ainda. É assim que funciona. Quando alguém vai minerar ouro, geralmente tiram grandes quantidades de terra. Grandes quantidades. Lá dentro daquela terra, você encontra o ouro em quantidade mínima, irmãos. Em quantidade mínima. É assim que funciona. Aqui nesse mundo também, nós precisamos examinar todas as coisas, examinar tudo, irmãos, para vermos e retermos aquilo que é bom. Nós não podemos comer todas as coisas que nos são apresentadas, nós não podemos aceitar, nós não podemos tomar para nós tudo que nos é apresentado, mas eu preciso examinar e colher aquilo que é bom, aquilo que edifica a minha vida, aquilo que me fortalece, aquilo que me dá alicerce para seguir em frente. É assim a palavra do Senhor. Só exemplificando, irmãos, hoje nós temos a mídia tão boa, temos a televisão, temos a internet, a rádio, vai por aí. Nós precisamos examinar e ver o que é que serve para a gente. Eu não posso comer tudo que me é apresentado pela mídia. Eu tenho que examinar e puxar aquilo que me é interessante, para não deixar me contaminar com aquilo que é de Satanás. E isso se aplica também às amizades. Eu não posso ser amigo de todo mundo. Posso até conhecer, mas amizade eu tenho que ter com aqueles que são de Deus, porque esses eu posso confiar. E vai por aí, irmãos, e vai por aí. É bem amplo. Nós devemos examinar todas as coisas, porém, guardar no coração só aquilo que é bom. E esse bom é aquilo que agrada o Senhor, aquilo que agrada o Todo-Poderoso. É assim que Deus quer que vivamos, amados. É assim que o Senhor quer que sejamos. E finalizando a nossa palavra, no último versículo lido, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, nos diz: que Deus que nos dá a paz, faça com que vocês sejam completamente dedicados a Ele, e que Ele conserve o espírito, a alma e o corpo de vocês livres de toda mancha,
para o dia em que vier o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, amados? O que é que Deus quer de nós? Dedicação, irmãos. Dedicação. Que tenhamos uma vida completamente dedicada a Deus. Completamente dedicada a Deus. Sabe o que significa isso, irmãos? Vida completamente dedicada ao Senhor. Acordar logo pela manhã, consagrar a tua vida. Vai trabalhar? Consagre teu trabalho. Tem uma casa? Consagre para o Senhor. Tudo quanto você faça precisa ser dedicado, consagrado ao Todo-Poderoso. E veja, irmãos, que interessante. Nós sabemos que nós não podemos consagrar a mentira, não podemos consagrar o engano, não podemos consagrar o adultério, por exemplo, não podemos consagrar as más conversações, não podemos consagrar aquilo que não serve para o Senhor, não é assim? Se eu não posso consagrar, se eu não posso dedicar para o Senhor, eu não posso ter no meu coração. Eu não posso ter. É esta a orientação da palavra. Eu preciso consagrar tudo quanto tenho, dedicar tudo quanto tenho para o Senhor. Mas o Senhor só aceita aquilo que é bom. Ele não aceita as más práticas, as más ações, as obras da carne e vai por aí. Então, se Ele não aceita, não tem lugar, não deve encontrar lugar dentro de nosso coração também. Irmãos, olhemos para o Senhor, confiemos no Senhor, porque é preciso, amados, deixar-nos tomar pelo Espírito de Deus. E quando nós temos o Espírito de Deus, vamos fazer o bem a todos, vamos amar o próximo como a nós mesmos. A alegria do Senhor encherá o nosso coração. Teremos sempre uma vida de oração, uma vida de comunhão com o Todo-Poderoso. A nossa gratidão para com o Senhor, ela será contínua, será sempre, amados. E nós não vamos atrapalhar a obra do Espírito, porque vamos nos submeter à vontade dEle, e tudo quanto façamos é na direção do Espírito. E não desprezaremos as profecias, porque sabemos que é na palavra de Deus que nós vamos encontrar todas as orientações para vivermos segundo a vontade dEle. E ainda, irmãos, vamos examinar todas as coisas, vamos examinar tudo e reter aquilo que é bom, reter aquilo que edifica, e a nossa vida será consagrada, dedicada, totalmente doada para o Todo-Poderoso, e Ele há de manifestar a vontade dEle na nossa vida para a sua própria honra e glórias. Amém, amados? Que Deus abençoe cada um dos irmãos e que essa palavra fique retida em vossos corações, para que vocês possam cada dia mais viver a vontade do Senhor e ser segundo o coração de Deus. Oremos. Senhor, nós te louvamos, Pai. Nós louvamos pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu amor, porque sabemos, Pai, que tu tem todas as orientações delineadas e expostas para nós, que nós possamos observá-las e praticá-las em nosso dia a dia, para que assim a tua vontade se manifeste em nossa alma, Senhor. Deus, receba, Pai, a nossa adoração, receba a nossa vida, a nossa consagração, Senhor, e manifeste a tua vontade sobre nossas almas. Oh Deus, faça o teu querer em nossas vidas, é que eu te peço em nome do teu Filho Jesus. Aleluias. Amém, Santo Deus. Amém. Missão Cristã Vivos, desde 2001, edificando vidas para Cristo. Leia nossos estudos e ouça mensagens com o pastor Elias de Oliveira. Acesse vivos.com.br. Missão Vivos, edificando vidas para Cristo. Mensagem número 407.